Oi, gente, nós vamos fazer um vídeo sobre o livro de Mórmon, mais precisamente o livro de Omni. Se lembra daqueles vídeos do livro de Mórmon, das lições do livro de Mórmon que eu parei por causa dos vídeos do Bem Segue-me? Então, meu pai vai continuar. Então é isso, pessoal. É um prazer para mim estar fazendo parte desse vídeo aqui do canal do Pequeno Missionário Miguel. Antes de falar um pouco sobre o livro de Omni, só queria falar um pouquinho sobre esse canal do Miguel, né? Esse projeto dele, que é muito interessante. Eu acho que lá no início, acho que tudo começou, de certa forma, no batismo dele, quando ele tinha... Com 8 anos ele foi batizado. E tu lembra o que tu ganhou de presente? Eu ganhei minhas escrituras. Exatamente. A quádrupla. As obras padrão da igreja. Um livro que tem a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Antes do batismo, ele usava os livros ilustrados, né, da igreja. Ele tem a coleção. Ele tinha, porque agora ele deu para a irmã dele, né? E a partir de então ele passou a usar as escrituras oficiais, as escrituras de adulto, digamos assim, né? E ele se interessou bastante, começou a estudar muito, e quando veio o programa Crianças e Jovens, uma das metas espirituais dele é ler as escrituras. E para tornar isso mais interessante, ele resolveu compartilhar os estudos dele, né, por meio do canal, e também para poder pregar o evangelho, né, para muitas pessoas. Então, peço a todos aí que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam... Se inscreve e ativa as notificações, tá bom? Isso, muito mesmo. Muito bem. Então, vamos falar sobre Omni, né? Fiz algumas anotações aqui. O livro de Omni é um livro pequeno dentro do livro de Mórmon, mas que abrange um período grande. 361 a.C. a 130 anos antes de Cristo. Tem mais de 200 anos. Mais de 231 anos, né? De 231. história. E a gente vê as placas de ouro, elas sendo passadas de várias mãos, né? Então, Omni recebeu de Jarom, que era o pai dele, passou para Amaron, que era filho de Omni, que passou para Quemis, que era irmão de Amaron, que passou para Binadom, filho de Quemis, que passou para Amaleque, que foi o último a escrever no livro de Omni e foi o que escreveu mais, né? Por exemplo, o Omni, que foi o primeiro, escreveu só 3 versículos, pouquinha coisa. Escreveu só 3 versículos, 1, 2, 3. Ele só disse que ele se achava um homem iníquo, né? Porque não seguia a lei de Deus. Mas ele fez o grande trabalho de guardar as placas e de passar para a próxima geração, né? Ele também fala que ele lutou muito. Ele disse que matou muitos pela espada, né? Lá no começo de Omni. O livro de Omni é o último das placas menores de Nefe. Para falar um pouquinho das placas, né? O livro de Mórmon é composto por 4 tipos de placas. As placas menores de Nefe, as placas maiores, que é a de Nefe também, mas abrange Mosias até Mórmon 7. E é onde mais Mórmon trabalhou fazendo um resumo. Nas placas menores não há resumo, era tudo colocado direto, mas as placas maiores Mórmon teve que resumir bastante. A gente tem as placas de éter também, que conta as histórias dos Jareditas, e as placas de latão, que foram conseguidas aí pelos filhos de Leí com Labão. Vocês podem ver meu vídeo que eu fiz sobre as placas. As placas eu deixo aí na descrição. O que continha basicamente as placas de latão? Eles tinham profecias dos profetas, de Isaías. Muitas profecias de Isaías, muita coisa que está hoje na Bíblia, né? Muita coisa que está hoje na Bíblia. Então fizemos um resumo aí das placas, certo?
E a gente vê uma coisa bem interessante também dentro do livro de Omni, que é o pessoal saindo da terra de Nef. Os nefitas, eles começaram a ficar muito iníquos, né? Então, o rei Mosias, ele sai com o povo que seguia a Deus, digamos assim, né, da terra de Nef e migra para o norte, chegando à terra de Zaraela. E a gente, ao longo do livro de Mormon, vê muita história acontecendo naquela região ali de Zaraela. A última história foi lá em Cumorah, que até hoje fica lá em Nova York. Exatamente, onde Moroni enterrou todos esses escritos, né? Que estavam em placas de ouro. Palmyra, o nome? Palmyra, o nome da cidade? Palmyra, né? É. Então, vamos lá. A gente tem no livro de Omni a primeira menção aos Jareditas, né? Que era um povo que lá em 2300 a.C., quando teve a confusão lá da Torre de Babel, eles saíram, migraram para as Américas, né? Quer falar um pouco sobre eles? Então, na época da Torre de Babel, tinha uma pessoa chamada Jared e o irmão dele, que era Mahon de Moriancume. Olha só o nome dele. E aí o irmão dele pediu para ele orar. Depois ele, para não confundir a língua. Depois pediu de novo para que os amigos dele não confundissem a língua. Eu sei muito disso porque eu estou lendo o livro de Éter agora. E ele relata quando os Jareditas foram até as Américas, a Terra Prometida. Também fala a história deles. Foi tudo escrito por Éter. Então, esse livro de Éter é um resumo do resumo. Porque o resumo foi feito por Éter e Moroni resumiu. Então, e de certa forma, o livro de Mormon como um todo, ele é um grande resumo, né? Como os profetas daquela época tinham que escrever no metal, isso não era algo simples de se fazer. Eles até falam que se eles escrevessem em hebraico, não ia faltar nada, mas não ia ter nada errado na escrita. Mas eles não podiam, porque eram em placas. Exatamente. Escreviam em egípcio reformado, né? E colocavam o essencial do essencial lá naquelas placas. Uma coisa muito interessante que a gente vê é o seguinte: quando o povo de Mosias chega lá em Zaraela, ele percebe que o idioma daquele povo tinha se corrompido. Por quê? Porque eles não tinham registros. Eles não tinham, por exemplo, as placas de latão que estavam com Mosias. Então, de certa forma, a chegada de Mosias e o povo dele, Mosias, que foi pai de Benjamim, que foi pai de Mosias, né, o rei Mosias, a chegada ajudou muito aquele povo, né? Então a gente teve a unificação do povo que veio da terra de Nef com o povo de Zaraela. Mosias foi proclamado rei. Eles eram os molequitos, então eles tinham partido com o moleque. E o chefe deles era Zaino. Daí que veio o nome, Terra de Zaraela. Foi muito interessante ele citar moleque, que no livro de Mormon a gente vê 3 migrações sendo descritas, né? A primeira mais antiga do Jareditas que a gente comentou. O povo de Moleque, que era filho do rei Zedequias, né? Atravessou as grandes águas também. E o povo de Leí, né? Uhum. Olha, a Bíblia fala que todos os filhos de Zedequias foram mortos. Mas o livro de Mormon esclarece que o moleque ele sobreviveu e guiou o povo até a Terra Prometida. Perfeito. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para compartilhar sobre o livro de Omni. Leiam o livro de Mormon, vocês vão achar muitas coisas interessantes e principalmente a doutrina de Cristo que o livro contém. O livro de Omni tem muitas coisas. Ele faz a primeira menção dos Jareditas, o povo de Zaraela e muitas coisas. Perfeito. Quer encerrar então esse vídeo? Sim. Hoje é o vídeo de hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.